Graça e paz, meus queridos. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra com vocês. E antes da gente começar, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por tudo que já vivemos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo louvor, pela intercessão, pelo que Tu já sondaste, Senhor, e já trouxestes aos nossos corações. Deus, eu te peço, Pai querido, que Tu nos ajude um pouco mais. Que Tu esteja conosco agora, neste momento, que Tu fale, Senhor, e revele a nós, Senhor, o nosso interior. Nos ajuda, Senhor, a detectar, a encontrar e, Senhor, tomar posicionamento, Deus, de afastar o que nos afasta de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada vida que está aqui, cada pessoa que está no seu lar assistindo este culto pela internet. Fala conosco, Senhor. Somos os Teus filhos e queremos, Senhor, Te ouvir. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Bem, meus queridos, antes de começar, eu queria falar sobre uma palavra para vocês, que é o caráter. Amém? O caráter, ele tem uns significados bem profundos. O caráter, ele pode ser a índole, é a tua ética, o teu valor, o teu princípio de vida. Tudo isso aí é caráter. Ele se revela através da sua personalidade, do seu temperamento, do seu comportamento no dia a dia com as outras pessoas. Todos me entenderam? Amém. Agora eu quero que vocês olhem para uma imagem. Está vendo esse iceberg? O iceberg, a ponta dele, a parte que aparece, isso aí a gente vamos chamar de comportamento. Amém? O que é o comportamento? É o teu temperamento, é a tua personalidade. O que está abaixo no mar, né, vem ser o teu caráter, a tua índole, os teus valores e os teus princípios. Então, o comportamento é o que todo mundo vê. É como você age no seu dia a dia, como você está aqui na igreja, como você se comporta no teu trabalho, na faculdade, em casa. E o teu caráter é o que está abaixo. É o que a gente não sabe totalmente. A gente só sabe o que você deixa revelar através do seu comportamento. Todo mundo me entendeu? Amém. Quando a gente aceita Jesus, a Cristo, a primeira coisa que a gente muda é o quê? Comportamento ou caráter? Comportamento. É mais fácil, não é verdade? Você muda as suas roupas, você muda a sua aparência, você muda seus hábitos, você muda a forma como você fala. Então, isso aí é o comportamento. É o que é mais fácil da gente conseguir mudar. Infelizmente, quando às vezes a gente aceita Jesus, a gente para no comportamento. A gente não quer ser tratado na parte de baixo, que é a parte dolorida, que é o caráter. Porém, muitas pessoas se preocupam muito com a aparência. Se preocupam muito como você está fisicamente, como você aparenta ser para as outras pessoas. E Deus não se importa tanto com isso. Sabe por quê? Ele está mais preocupado com a tua essência, com o que você é de verdade. E isso tem a ver com caráter. Glória a Deus. Se você mudar o teu coração, se você mudar a aparência e não mudar o coração, não vale de nada. Porque Deus, Ele está interessado na tua essência. E é sobre isso que a gente vai falar. O teu comportamento, ele é a ponta do iceberg. E o caráter é o que está na parte de baixo, embaixo da água. E através da palavra do Senhor, que a gente vai falar sobre hoje, Jesus nos ensina o caráter ideal, através do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O Sermão do Monte é uma palavra tão simples, tão preciosa, mas muito difícil de colocar em prática. E essa prática é que Deus quer que a gente tenha mais vontade de praticar todos os dias. Amém? Então, eu convido vocês a abrir em Mateus 5 e a gente vai lendo junto cada versículo.
a Bíblia nos revela muitas bênçãos que podemos receber, mas existem condições para receber. Devemos viver segundo os valores revelados por Deus, não pelos valores do mundo, que a gente tem falado aqui algumas vezes já. Esses valores que Jesus nos ensina são algumas coisas que nós encontramos no Sermão do Monte, que é o que a gente vai ler agora. O primeiro versículo, Mateus 5:3. Vamos ler juntos? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou tirar o pobre de espírito e vou colocar a palavra humildade. E é sobre ela que a gente vai conversar. Pastor, o que significa humildade? O que é que você entende de humildade? Humildade é ser modesto, é ser respeitoso, é ser submisso, é ser simples. Quando tiramos o nosso orgulho espiritual e colocamos a nossa pobreza, reconhecemos que somos totalmente necessitados de Deus. A pobreza de espírito, ela é o destronamento do orgulho. Então, para explicar o que é humildade, a gente vai falar do antônimo de humildade, que vem ser o quê? O orgulho. E o que é orgulho? O orgulho é um sentimento de prazer, de satisfação, de gostar do seu próprio valor, da sua própria honra. É egoísmo, é ter admiração pelo seu próprio trabalho, é ter excesso de amor próprio, é arrogante, é soberbo, é ter prepotência e desprezo. Horrível, né, essa palavra? Em Provérbios 21:4, está escrito assim: olhar altivo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa. Duro. Só que muitas vezes a gente, eu e você, continuamos com esse coração orgulhoso. Em Romanos 12:16 diz assim: vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Porém, não sejam sábios dos seus próprios olhos. Na Bíblia existem muitos exemplos de orgulho. E eu vou falar aqui dois rapidinho para vocês. Em Êxodo, a gente sabe a história, né, de Moisés e Faraó. E tem um versículo muito interessante que, naquele momento que Moisés está tentando resgatar o povo, o Faraó diz assim: quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele? Quem é esse Deus para que eu liberte Israel? Eu não conheço. Só altivez, não é verdade? Outro exemplo é o exemplo de Naamã. Naamã, leproso, precisando de ajuda, vai lá com Eliseu, e Eliseu diz assim: manda ele mergulhar. E ele fica furioso, a palavra diz que ele fica furioso. Um outro exemplo de orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela é cheia de si. Ela não deixa que ninguém tome o seu lugar. O orgulho é aquela pessoa que não dá o braço a torcer, aquela pessoa que sempre procura ter razão, e para isso ela sempre se justifica. O orgulho não é apenas o que se acha, mas também se sentir menor que os outros, se sentir incapaz de qualquer coisa. Então, as duas vertentes, é quem se acha muito e também quem se acha menos, quem não acredita em si mesmo. Isso também é uma faceta do orgulho. Aí a gente pega alguns exemplos assim interessantes. A gente dentro de igreja, né? Hoje, graças a Deus, não tem nenhum visitante, então a gente vai falar para a igreja. Glória a Deus. Quando você faz algo aqui dentro, quando você serve, ou quando você dá a palavra, ou quando você ministra o louvor, ou algo simples que é pedido a você e você não recebe um elogio e você fica triste. Isso é orgulho. Quando você não aceita que está errado, você se justifica e sempre se justifica. Isso é orgulho. Quando alguém te repreende dentro de casa, teu pai te chama a atenção, tua mãe te chama a atenção, ou até mesmo no trabalho, os teus líderes, e você não aceita, você sempre está puxando uma justificativa para não acreditar naquela chamada de atenção. Isso também é orgulho. A tua atitude em relação a todos esses exemplos que eu dei é um reflexo de como você honra a Deus. Isso é muito pesado.
Se você se ofende, se você se fere, se você magoa com coisas simples, que é um conserto, você não está honrando a Deus. Porque quem constituiu a liderança? Cristo. Procure ter uma mente, um coração ensinável. O discipulado, ele utiliza isso. É o que a gente vive aqui na igreja, nos discipulados. Discipulado também é confronto. Então, muitas vezes, você vai se sentir incomodado. E isso é bom. Por que que é bom? Porque teu líder, ele, por mais que doa, isso está trazendo em você, Deus está construindo em você algo precioso, que no futuro você vai entender. De repente, naquele momento, para ti, é algo sem explicação. Mas no futuro é porque Deus sabe que tu precisa ser tratado naquela área. Se você passa por uma situação parecida, te liga com Deus. Se você sempre passa por problemas desse tipo, com o líder, com o chefe, com um parente, presta atenção se não é algo que Deus quer te chamar a atenção. Eu sempre penso que quando tu sempre está no mesmo assunto e você não consegue virar a página, é porque tu precisas aprender uma lição. E só vai se virar dessa página quando tu passar, não é verdade? E o orgulho espiritual? Existe isso? Existe. Jó, no final do livro dele, ele declara: eu estou limpo, sem pecado, sou puro e livre de culpa. Isso é um caráter de humildade? Não. Perfeito só é Cristo, na verdade, e a gente tem que estar diariamente buscando ser semelhante a Ele. Em Lucas 18:11, fala sobre um fariseu que orava dando graças a Deus por não ser como os homens pecadores. Orgulho também. Quando você acredita que o pecado do seu irmão é maior que o seu, sendo que na Bíblia não tem em nenhum lugar uma medida de pecado. Eu estou lendo um livro muito bom. Um livro chamado Kryptonita, do John Beverly, que foi a pastora Mary que me indicou. E tem uma parte do livro que eu fiquei assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Ele fala sobre o ataque de Saul aos amalequitas, né? Que Deus ordena que ele destrua tudo. E Saul vai lá com seu exército e poupa tanto a vida do rei, tanto a vida de alguns animais. E Deus diz assim, que ele se arrependia de tê-lo colocado ele como líder. E Deus diz assim na palavra: eu vou te abandonar. Te abandonar porque tu não seguiu as minhas ordens, né? Aí o livro fala assim: Saul, ele fez 90% do que Deus ordenou. 90%. Ele foi lá, batalhou, destruiu. Só que ele poupou o rei, pegou alguns animais. Então, foi 90%. Ele estava obedecendo a Deus. Mas mesmo assim, e claro, Deus disse que ele foi rebelde, que o comportamento dele foi de rebeldia. E quando Samuel vai até ele para confrontar, ele se justifica. Ele diz assim: mas os animais estão sendo oferecidos como holocausto, como sacrifício. O povo também queria, né? Então ele se justifica. Lembra daquilo que eu falei das características? E Samuel repreende ele e diz assim: quem estava no comando era você. Foi você que desobedeceu a Deus. E Samuel fala, né, em 1 Samuel 15:23, ele diz assim: pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância de idolatria. O rebeldia, pecado de feitiçaria, a gente sempre escutou, não é verdade? Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. A arrogância é idolatria. A arrogância é uma atitude de prepotência, é uma atitude de desprezo em relação a alguma coisa. Isso é o quê? Orgulho. Então, quando você, que eu também me incluo, tá? Quando você conhece a verdade, quando você conhece a vontade de Deus, conhece o que Deus tem falado e mesmo assim despreza e não obedece, é idolatria, que é arrogância, que tem origem no orgulho. Vocês entenderam? Amém. Quem aqui tem ouvido o que os pastores têm ministrado? Eu faço as edições de todas as ministrações, então eu escuto 2 vezes, no culto e quando eu edito. E eu tenho ficado assim impressionada do quanto Deus tem falado apenas sobre uma coisa, sobre como nós devemos ser e de como nós devemos agir.
É só buscar. Desde o início do ano, Deus tem retalhado a gente só nesse assunto. Mudança de atitude, mudança de mente. Faz alguma coisa, você está errado. E eu não acho que é à toa, queridos. Deus está gritando aos quatro ventos o que Ele quer para a igreja dele. Amém? Então, se você tem conhecimento da verdade, mas obedece 50%, 80%, como o Saul fez, você está obedecendo ou está desobedecendo? Pois é, meus irmãos. Essa foi a sensação que eu tive quando eu estava lendo isso. A tua vontade, a tua agenda, os teus desejos, os teus anseios estão sendo colocados acima do de Deus. E isso é orgulho. O nosso orgulho deve ser revelado para ser liberto de nós. Eu creio que é por isso que Deus trouxe essa palavra. Tenho certeza que é por isso que Deus trouxe essa palavra. A falta de humildade é quando a gente não se arrepende dos pecados. É quando não vemos a Deus pedir perdão pelo que a gente tem cometido. Então, se hoje, se agora, você está sentindo incômodo sobre algo que eu estou falando, que eu ainda vou falar, começa a entrar em sintonia com Deus ainda mais. Porque é algo que você precisa mudar. E, por favor, meu irmão, não vai para casa com isso dentro do seu coração. Hoje é o dia de você colocar um ponto final nisso. Glória a Deus. Amém. Muitas pessoas jejuam e oram para terem posição na igreja, porque acreditam que isso é um status e não uma forma de servir. Isso é totalmente errado. Deus, oram assim, né? Deus, quando é que vai chegar a minha hora? Deus, quando tu vai cumprir o meu chamado? Deus, fulano está cantando, eu tenho uma voz mais bonita que a dele. Isso também é orgulho, meus irmãos. Parece besta, né? Mas às vezes a gente deixa essas sementes entrarem no nosso coração. E ela germina e vai criando coisas muito piores. Olhar para o ministério que seu coração almeja, se você quer ser um pastor, se você quer ser um intercessor, se você quer ser do louvor, você pode almejar aquilo, você pode querer isso para o seu coração. Ou se de repente você deseja ser missionário em algum lugar, ser enviado para um país distante ou até perto, você quer ser um missionário. Você precisa primeiramente ter um coração reto de Jesus. E não somente a aparência, a superfície do iceberg que a gente mostrou. Porque não é a aparência que conta, é o teu coração. Então você pode almejar certas coisas, você pode querer servir ao Senhor num ministério específico, mas você primeiro tem que mudar o seu coração. E eu te digo uma coisa, caráter humilde ele não precisa título. Você não precisa ser empossado para servir, nem ser empossado para fazer algo para Deus. Você não precisa ser reconhecido pelas pessoas para começar a cumprir o chamado de Deus para a tua vida. Sabe por quê? O primeiro chamado na tua vida é ser como Deus, é procurar ser semelhante a Jesus. Jesus viveu na terra há 30 anos sem ser reconhecido. 30 anos sem ser reconhecido. E o ministério dele foi um dos mais poderosos que a gente já ouviu. Não é verdade? Ser humilde não é ser pequeno ou se sentir pequeno, é saber quem você é em Deus. A pessoa humilde reconhece que precisa e que depende do Espírito Santo para agir, para tomar decisões, para fazer qualquer coisa que precise. A pessoa humilde precisa do poder de Deus e da graça de Deus para poder herdar a vida eterna. Por isso que ela almeja isso todos os dias. Então, queridos, sejamos humildes, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Vamos ler agora o versículo 4 de Mateus 5. Versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro que a palavra diz não é um choro de ofensa, um choro do sofrimento que você sente por alguma coisa que você passou. Aquele choro de eu estou ofendido, eu estou triste. Não é esse choro que a palavra fala. Esse choro, eu classifiquei ele em 3 partes. O choro da intercessão,
Aquele choro que você só chora e não consegue falar nada. E como a pastora Mary estava orando, aquele choro que o Espírito Santo vem e intercede com gemidos inexprimíveis. O choro da sensibilidade, que é aquele que você sente a dor do seu irmão, a dor da pessoa que necessita, a dor dos que precisam de Deus, dos doentes, dos enfermos. E o choro da colheita, que é o choro do perdão, que é o choro da alegria de ter conquistado algo em Deus. O choro, meus amados, traz arrependimento. E arrependimento traz comunhão. A comunhão que a gente precisa ter com Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo no seu dia a dia. Tenha tempo com Ele. Ore, chore, se permita ser ministrado por Deus. Em Salmo 51:17 diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício para Deus é um coração contrito, um coração quebrantado, arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Às vezes a gente está passando por dificuldades, a gente chora para todo mundo, menos para Deus. A gente chora no carro, chora vendo um filme, chora escutando uma música, chora lavando roupa, chora para a vizinha, chora para o marido, para a esposa, para os filhos, mas não chora para Deus. É tão bom orar, é tão bom ter esse tempo sozinho com Deus, é tão precioso. E muitas vezes as palavras realmente nos faltam, porque a gente nem sabe o que está sentindo. Então chora mesmo, chora, te derrama. Isso é bom, isso alivia a alma. E como eu já falei, quando tu não consegues falar, o Espírito Santo intercede por ti. Quer coisa melhor que essa? Não é verdade? Chorar com os que choram também é sentir pesar pelo que entristece a Deus. É ter os sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade, da crueldade que prevalece do mundo. Você liga a televisão, você vê tudo o que tem acontecido. Você vê mortes acontecendo, acidentes acontecendo, e você não se compadece, você não chora com o que você está vendo, algo está errado. Você precisa ter essa sensibilidade de entender o que está acontecendo ao seu redor e poder clamar por essas pessoas, por essas vidas que precisam. A recompensa desse caráter, da sensibilidade, a recompensa desse caráter firmado em Deus é que sempre, sempre, em todos os momentos, você vai ser consolado. Então vamos buscar esse caráter de sensibilidade. Amém? Terceiro, vamos lá, está indo rápido, graças a Deus. Versículo 5, diz assim: bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Quem é manso aí, gente? Tá bem que ninguém se... Ai, meu pai, é difícil ser manso. Ainda mais quem tem um gênio assim, meio sanguíneo, né, pastora Mary? Os mansos, queridos, são os humildes, os submissos diante da palavra de Deus. São aqueles que acham em Deus o seu refúgio e aceitam a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Esses herdarão a terra. Quem quer ser assim? Eu quero ser assim. Amém. Nós vivemos em uma sociedade que quer mandar no seu próprio umbigo, quer achar os seus estatutos, seu estilo de vida, quer ser aceito por qualquer um. Um servo verdadeiro não quer mandar em si mesmo. Um servo verdadeiro, ele aceita que ele é servo e entende o significado que a palavra diz. Ele é servo. Então, ele tá aqui nessa terra para quê? Para servir. E servir quem? Servir a Deus. Ser manso de coração não é fingir que está tudo bem, sendo que por dentro está tudo mal. A mansidão, ela anda de mãos dadas com a humildade. Aí eu te pergunto, se você está vindo aqui para adoração e alguém bate no teu carro por trás, como é que tu vai reagir? Você vai dar um glória a Deus, vai murmurar, ou você vai ficar calmo porque você é manso? Como você reage se alguém te irrita? Sabe aquelas brincadeiras que a gente não gosta, tipo cosquinha? Meu marido, ele ama fazer isso. Tem coisas que eu não gosto que ele faça. Ele fica lá assim, até me irritar. Dá vontade de dar um beijo assim, tão, sabe? Meu filho, para!
Eu sou muito fácil de me irritar, gente. Vocês não têm ideia. Como você age quando a vida te espreme? Sabe aquele momento que tudo acontece? Tá tudo dando errado? Parece que tu tá te afogando e tu não consegue sair? Como é que você reage quando isso acontece? Você reclama? Você murmura? Você chora, pede perdão, ama? Como a gente desenvolve esse caráter? Você precisa entender o que Jesus faria nessa situação. Muito fácil, né? Para finalizar, não confunda uma pessoa mansa com uma pessoa sonsa. O sonso, ele sempre te passa uma imagem agradável, um jeito inocente, mas é tudo o oposto. Isso não é ser manso. Também existem as pessoas que são bobas demais. Para tudo ela fala sim, ela não consegue falar não. Ela se deixa ser usado, ela se mete em confusão, às vezes, pelas decisões erradas que ela toma. Ela acaba sendo pisada, ela acaba sendo enganada. Isso é ser bobo, isso não é ser manso. Então, vamos entender o que é a mansidão. E os mansos, o que acontecerão com os mansos? Herdarão a terra. Glória a Deus. Versículo 6. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça é andar conforme a lei, é colocar em ordem o que está fora de ordem. Mas eu quero falar outra palavra para vocês. Retidão. Retidão é quase a mesma coisa. É colocar em ordem o que está fora de ordem, porém alinhado com o coração de Deus. Agindo em conformidade da palavra de Deus. Então, não é a justiça do homem, a justiça terrena, é a justiça de Deus, é retidão. Sim é sim, não é não, e acabou, não tem meio termo. É a justiça que excede a justiça dos fariseus, aquela justiça própria. Quantas vezes passamos por uma situação difícil. E às vezes a gente quer declarar, Jesus faz justiça, Deus faz justiça, age, faz alguma coisa. Será que a motivação da gente clamar é o princípio correto? Quero contar uma história para vocês a respeito disso. Em 2014 eu estava no Equador. Eu acredito que foi nos primeiros meses de trabalho missionário que nós estávamos lá. E eu recebi a triste notícia que um primo meu tinha falecido. Eu lembro que a minha família não quis, a minha mãe não quis me explicar mais ou menos o que tinha acontecido. Mas o meu primo, ele foi... Invadiram a casa dele, pegaram ele e bateram nele. Confundiram o meu primo com um pedófilo do bairro dele. Meu primo, um menino de Deus. Tangedor, levita. Ele não tinha pai e mãe mais, que já tinham falecido, só era ele e a irmã dele. E sabe quando tu olha para Deus e diz assim, Deus, por que isso aconteceu? Não tinha nada que explicasse, sabe, a confusão que foi gerada. Foi muito feio, saiu em jornais. E o nome dele completo, dizendo que ele era um homem terrível, que tinha assediado criança e várias coisas, sabe? E a gente sabendo que não era isso que tinha acontecido. Eu confesso para vocês que foi muito difícil. Muito difícil. Eu fiquei de cama vários dias e chorando e me lamentando e tentando entender o porquê que tinha acontecido isso. E eu não vou mentir para vocês. No meu coração foi gerada essa raiva, sabe? Dizer assim, Deus faz justiça. Prende, mata, faz o que tu quiser com essas pessoas. Eu fiquei dessa forma. Com o passar dos dias, o meu esposo ministrando sobre mim, a gente orando junto, eu entendi algo. O Rafael, ele não tinha, eu acho que ele tinha completado 18 anos ou 19 anos. Ele tinha acabado de se formar na Marinha. Jesus, eu ainda fecho os olhos e penso assim, como ele estaria hoje, sabe? De tantas oportunidades que ele poderia estar fazendo para Deus, ter casado, sabe? Um menino direito que estava se guardando para alguém. E é muito difícil, irmãos.
Quando você entende o que é retidão e você entende que não é a tua vontade, é a vontade do Pai que prevalece, você se cala. Uma palavra que Deus me deu nesses momentos foi: Ele era especial demais para mim. Por isso que Ele está aqui comigo. E isso bastou para me confortar. Até hoje ninguém foi preso. E olha que a nossa família é muito envolvida com a polícia. E mesmo com as nossas influências, até hoje ninguém foi preso. Sabe? Não teve um culpado oficial, nada que foi levado à justiça dos homens, nada. E eu me conformei. Ou melhor, eu entendi a retidão. O que Deus fez, eu entendi. E isso para mim bastou. Então, quantas vezes a gente é julgado mal? Quantas vezes você, de repente, é acusado de uma coisa que você não fez? Por um parente em casa, na escola, no trabalho, eu não sei. E quantas vezes o seu eu interior quer fazer algo? Mas lá no fundo você tem que lembrar que você é uma nova criatura. E que não é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E você deve andar conforme a palavra do Senhor. Ter fome e sede, que esse versículo fala, são duas palavras que eu acredito que é a dependência de todo cristão. A gente precisa viver nessa fome e sede, na fome e sede da presença, fome e sede da palavra, fome e sede da comunhão com Cristo, fome e sede da salvação. É isso que rege a nossa vida. A gente precisa ter diariamente essa fome e essa sede. Quando você tem essa fome e sede de retidão, você quer colocar em ordem tudo que está fora de ordem. Você se preocupa com o estado errado das pessoas que te cercam e quer que elas realmente conheçam a verdade. Sabe o teu parente, bregueiro, ou a tua irmã que é muito namoradeira, ou alguém do teu trabalho que é totalmente errado, que faz coisas erradas, de repente até rouba, e você sabe. E você pensa assim: Senhor, preciso fazer alguma coisa? Precisa falar a verdade para ele. Retidão é isso, é você se importar. Não só com o teu eu, o teu caráter, mas principalmente em fazer com que as outras pessoas andem em retidão junto contigo. Então você precisa ser boca de Deus na terra. Amém? Você não precisa sair por aí condenando, julgando os atos errados de todo mundo, discordando com todo mundo. Saia falando de Jesus para cada uma dessas pessoas. Às vezes a gente conversa sobre várias coisas, né? Encontra o vizinho, fala da família. Encontra o porteiro, fala da obra, da água, da política, do filme, mas a gente não fala de Cristo. Quantas oportunidades a gente perde diariamente porque a gente não fala de Cristo? Não prioriza essa conversa no nosso dia a dia. Um alerta que devemos ter é que essa fome e essa sede, ela pode ser destruída rapidamente pelas preocupações do mundo, pelas riquezas, pelas ambições, pelos prazeres carnais. E quando essa fome e sede do crente, ela desaparece, nós morremos espiritualmente. Por isso a gente deve estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele que nos convence do pecado. É Ele que faz a gente detectar e fazer que a gente volte com o coração em rendição ao Senhor. Aqueles que sinceramente têm fome e sede de justiça serão o quê? Fartos. Glória a Deus. 5º versículo, vamos lá. Versículo 7. Os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Quem são os misericordiosos? Essa é mais fácil, né, gente? São pessoas que são cheias de amor, cheias de empatia, cheias de compaixão. Ela ama os que sofrem pelo pecado. Ela tem amor pelos corações aflitos, pelos enfermos, viúvas, necessitados. Quando nós conhecemos a Deus, o amor ele deve prevalecer.
Nós devemos amar o nosso próximo, isso é um mandamento. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: eu te amo, irmão. Vamos amar. Mas amar não é só quem trata você bem, não é verdade? Se aquela pessoa que te enganou, aquele homem que te roubou, ou o seu pai, a sua mãe que te magoou a infância toda, alguém da igreja que te decepcionou, você precisa também amar essas pessoas. Eu e você, mesmo sendo pecadores, recebemos na cruz do Calvário a melhor e maior forma de misericórdia e amor, que foi a salvação. Deus é tão poderoso. A salvação de Jesus. Por isso que a gente não deve negar ter misericórdia, porque Deus foi misericordioso conosco. E misericórdia sem olhar falhas, sem olhar defeitos, ter misericórdia, ponto final. Existe um grupo que eu acredito que vocês já devem ter ouvido, que são os desengrejados. São pessoas que perderam o ânimo, a vontade, o encanto com a igreja, templo, onde estamos. Então, são pessoas que são totalmente magoadas. Elas, com certeza, em algum momento da sua vida na igreja, se deparou com o defeito de um líder ou o defeito de algum irmão e simplesmente não teve misericórdia. E isso penetrou no seu coração e essa pessoa se tornou cínica, seca, amarga. E hoje ela se chama de desengrejado. Ele fala que ele não precisa estar em comunhão. Que ele, em casa mesmo, ele é suficiente. Ele e Deus. E a gente sabe que isso é errado. Não é verdade? Eu sou cristã desde a minha infância. Cresci entendendo o que era certo e o que é errado. Mas mesmo assim, eu já cometi muitos erros. Eu ainda batalho todos os dias com a minha mente para que eu volte ao caminho correto. Então, queridos, eu queria que você lembrasse da misericórdia que o Senhor teve contigo na cruz e abrisse teu coração para o perdão. O perdão, ele é essencial, porque a gente sempre vai se magoar. Sempre vai acontecer algo que vai nos entristecer. Só que isso só vai gerar algo mais profundo se você não perdoar. Não é verdade? Perdoe quem está do seu lado, perdoe as pessoas de fora, perdoe principalmente quem convive contigo, tenha misericórdia, porque a misericórdia é a graça do Senhor que te alcança e você pode também alcançar outras pessoas através do seu amor. Então vamos amar mais, glória a Deus, e amar ponto, não amar se me trata bem, amar se é legal comigo, vamos amar, é só isso que Deus pediu. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em Provérbios 4, 23 está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração limpo é um coração santificado. É o coração que dirige o rumo da tua vida, porque nele estão os teus sentimentos. Sentimentos, desejos, tudo é guardado no teu interior. Ver Deus, contemplar o que é santo, o que é justo. Olha que precioso. Quem guarda o coração verá a Deus. O coração santificado não é um coração dividido. Não é um coração que trabalha uma batalha diariamente, porque ele quer o céu e ele quer o mundo. Não, é um coração que está decidido, ele sabe o que ele quer. Ele já decidiu quem amar, ele reconhece a voz de Pai. É um coração que está familiarizado com o que é santo, porque ele ama a santidade. E ele tem necessidade de estar conectado com Deus. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça e que agora se esforçam diariamente para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. O seu coração, a gente está falando aqui coração, mas entenda
que envolve a tua mente, envolve as tuas vontades e as tuas emoções. Tudo isso tem que estar em harmonia com o que Deus quer. O coração deve ser purificado do seu orgulho. Senão, em vez de pobre de espírito, ele será arrogante e autossuficiente. Em vez de estar arrependido, ele está autocomplacente. Em vez de manso, o homem será obstinado. O coração também deve ser purificado. Como Tiago 4:8 diz, né? Purificado do duplo ânimo, do egoísmo, da contenda, da incredulidade. Isso é buscar santificação. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem quer ser chamado filho de Deus? Amém. Você se considera uma pessoa que traz paz ou que cria contenda? Um coração dividido é um coração perturbado. Não adianta uma hora você ser tudo aquilo que Deus quer, e em outra hora você ser o oposto. Esteja sempre no centro da vontade de Deus, realizando tudo o que Ele espera de você. Faça paz, promova a paz. Você precisa abominar a inimizade, as discussões, as brigas. Tem que fazer tudo o que está no teu alcance para manter o relacionamento. Seja passivo. Quando as pessoas promovem a paz, elas são chamadas filhas de Deus, porque agem como Deus, têm a natureza dele. E João 14:6 diz assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Se você não vive em verdade, você é o quê? Um mentiroso. Se você é um mentiroso, você não ama a Deus. E a gente pensa assim em mentira, a gente vai logo para quê? Para as mentiras faladas. Mas às vezes são as mentiras vividas. Em que sentido? De você fingir que é uma coisa que você não é. Que você fingir que está tudo bem, mesmo não estando bem. Deus, Ele quer ver você. Ele quer estar em contato com você. Sem mentiras, sem flores. Ele quer ver você nu e cru. As suas deformidades, aquilo que você precisa colocar para fora, para que Ele consiga agir, para que Ele consiga te transformar através da palavra. Traga paz à tua mente e à tua vida. Viva a verdade. Mesmo que você perca a reputação, fale a verdade. Tem muita gente que tem esse medo, sabe? Acontece alguma coisa, ou sabe de alguma coisa, ou cometeu um pecado grave e fica com medo, sabe? De procurar ajuda, de falar a verdade, de confessar. Não tenha esse medo. Tenha medo de ir para o inferno. Fale a verdade, por mais que doa, por mais que seja dolorido. Vai influenciar a família? Influencia, mas é melhor trazer a verdade. A verdade vai trazer paz. E você vai se sentir paz. E tudo vai dar bem. Tudo vai dar certo. Se você mente e no final do dia você não se sente mal com isso, o temor do Senhor está muito pequeno na tua vida. Na presença do Senhor não há espaço para mentira. Viva essa verdade. Fale a verdade, porque assim Jesus sempre será presente na tua vida, porque Ele vai confiar em você. Ele tem certeza de quem você é. Você não é uma mentira. Ele sabe que você é aquela pessoa, que você passa por aqueles problemas. E assim Ele vai poder te ajudar. Glória a Deus. Os pacificadores são aqueles que se reconciliam com Deus. Tem paz com Ele mediante a cruz. E mediante o seu testemunho de vida, leva outras pessoas, até os seus inimigos, a ter paz com Deus. Quanto mais pacificador você é, mais seu caráter se parece com o de Cristo. Amém? Queridos, nós falamos aqui sobre humildade, caráter que nós vamos estar agora pensando e remoendo e meditando e buscando do Senhor. Humildade, sensibilidade, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia,
e limpos de coração. Amém? Pacificadores. Eu acredito, meus queridos, de verdade, que muitos de nós temos falhado em alguma dessas áreas. Eu te falo porque, como eu falei, eu edito as ministrações. E eu tenho visto dia após dia, semana após semana, os nossos pastores estarem aqui falando a respeito do que tem regido a tua vida, de como você está agindo, de como você precisa mudar. E eu creio de verdade que se Deus ele tem trazido a mesma palavra, é porque algo precisa ser mudado. O último versículo, que é o versículo 10, diz assim: bem-aventurados que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Quando você adquire na sua vida essas características, você não vai viver uma vida fácil, com certeza. Você vai ser tão correto que as pessoas vão se incomodar e, por um acaso, vai acabar acontecendo essas perseguições. Mas procure, mesmo assim, viver conforme a palavra. Viver em amor, em justiça. Cristo, ele cumpre tudo que ele falou. Tudo que nós lemos em todos os versículos, ele vai cumprir. Você não precisa ter medo. A sua vida aqui na terra ela tem que ser assim, tem que ser na contramão do mundo. E se por um acaso você for perseguido, pense que é a vontade de Deus. E que sofrer perseguição é sinal que você é autêntico. Porque Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Então, sinta-se alegre. É bem-aventurados que são perseguidos em meu nome. Então, é para a gente ficar feliz, porque a gente está fazendo o que é correto. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra, ela não serve apenas para quem é novo na fé. Ela também serve para quem é amadurecido. Eu te falo isso porque, às vezes, a gente se conforma com o nosso nível de maturidade. Sabe, a gente já pensa que a gente já leu a Bíblia o suficiente, que a gente já está na igreja o tempo suficiente, e às vezes a gente se acomoda. Mas eu queria te dizer que você não pode se acomodar com o nível de maturidade que você tem. Você tem que buscar a Deus dia após dia e cada vez mais, porque quanto mais tu busca Ele, mais perto dEle tu chega. Então tem que ser uma corrida incansável. E como a gente falou sobre o iceberg, o nosso comportamento, ele reflete do caráter, dos valores, dos princípios. E se a gente tiver o caráter correto, nós vamos demonstrar a glória de Deus, não apenas na nossa vida, mas na vida dos que nos cercam. E é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus que a gente deve ir no mundo e pregar o Evangelho. Uma coisa que a gente escuta desde quando é criança, você é a Bíblia que todo mundo lê. Então seja essa Bíblia. Se você hoje viu no seu interior que você precisa mudar, se tem algum caráter dos que a gente falou, de algumas características que a gente falou, se tem algo que em ti ainda falta, se tem algo que tu tem falhado, eu não vou dizer que isso é da noite para o dia, entendam bem. Isso é uma caminhada diária, de busca diária. Perfeição a gente nunca vai achar, mas a gente tem que buscá-la sempre, cada vez mais e cada vez mais. Lembrando que esse ensinamento não é um ensinamento da pastora Mônica, é um ensinamento de Cristo. Cristo foi lá no alto do monte, sentou e ensinou para todo mundo. Então é algo que a gente precisa levar a sério. Cristo descreveu, através dessa mensagem, o próprio caráter dele. E um caráter perfeito. Característica muito mais poderosa que a outra. E essas características precisam estar gravadas no nosso coração, na nossa mente, para que a gente tenha ela como objetivo ao ser alcançado. Esse é o nosso objetivo, ser semelhante a Cristo. Vamos ser cópias de Jesus. Aleluia. Busque diariamente, com a ajuda do Espírito Santo. Quanto mais você praticar, mais perto dele você vai estar. Então não esqueça. Vamos ficar de pé?
Hebreus 12:11 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Jesus, que por causa do júbilo que o esperava, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Nós estamos rodeados de pessoas todos os dias. Não é verdade? Eu tenho certeza que no mínimo você deve conviver com 20 pessoas no seu dia. Se for somar quem está contigo em casa, quem trabalha com você, quem você encontra na rua. E todas essas pessoas, elas enxergam a ponta do iceberg, que é o teu comportamento, a tua aparência. E Deus está te convidando hoje para que você mude o seu interior, o seu caráter, a tua essência, para que a ponta do iceberg, ela seja como Cristo. E que a sua boca também saiam coisas de Cristo. E que as suas atitudes também sejam o que a palavra diz. É isso que Deus quer de nós. Um coração humilde, sensível à sua voz, manso, com retidão, misericórdia, que buscam santidade e que tem paz no seu coração. Convido vocês a orar. Feche seus olhos, fale com Deus. Ele sabe da tua vida, Ele sabe do teu coração, Ele sabe o que você passa, Ele sabe como está a sua mente, Ele sabe tudo o que tem acontecido com você. Então, muito melhor Ele para falar contigo do que eu nesse momento. Lembra da palavra da sensibilidade. Lembra do que eu falei sobre os que choram. E chore agora para Deus. Fale com Ele. Fale com Ele. Diga o que você precisa mudar. O que tem te afastado da presença dEle. É o orgulho? É a falta de mansidão? O que tem te afastado de Deus? O que tem te feito ser qualquer coisa, menos um discípulo dele? Fale com Deus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás.